entrando nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde de salvação em Cristo. Que o Senhor te abençoe. Que você seja guiado pelo poder do seu Espírito Santo. Que você queira Jesus na sua vida. Porque Ele não é invasor. Ele não quebra a porta. Ele não invade. Ele espera que você ouça a voz dEle. E Ele espera que você abra a porta para que Ele adentre. Por isso que o Senhor, Ele é muito soberano. Porque Ele pode todas as coisas, Ele é poderoso. Mas Ele não obriga o homem a nada. É por isso que o mundo está desse jeito que está. Tanta maldade, tanta violência, tanta corrupção. Porque Deus, Ele não obriga. Deus, Ele não interfere no meu e no seu querer. Deus, Ele não obriga você a escolher aquilo que você não quer. Pelo contrário, Deus, Ele te dá a liberdade de escolha. Deus, Ele deixa você escolher o que você faz. Mas só que todas as escolhas têm um resultado. Ou seja, para a morte, ou seja, para a salvação. Tudo que a gente faz, há uma consequência. Então que o Senhor Jesus nessa tarde te abençoe. Que Ele possa te guiar. A palavra do Senhor nesta tarde se encontra em Marcos 15. A palavra do Senhor vai dizer no verso 27, diz assim: com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Assim se cumpriu o que a Escritura Sagrada dizia. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz, salve-se a si mesmo. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz. Então cremos nele. E os ladrões foram crucificados com Jesus, também chutados. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um dos ladrões, ele reconhece ali Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que um ladrão fala para ele: vai se lembrar dele quando entraste no paraíso. E o Senhor Jesus responde para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas esse homem ainda não está no céu. Esse homem, ele está no descanso. Porque paraíso, para nós, representava o Éden e representa o Éden. O paraíso, o homem foi feito no jardim do Éden, o paraíso. Significa que esse homem está descansando. Quando chegar o dia da ressurreição, ele vai ressuscitar também para a vida eterna. Esses 2 ladrões, meu amado, representam a metade do povo, do que crê em Jesus, do que aceita Ele como Salvador, e também aquele que não aceitou Jesus. Porque o outro também caçoou dele. Mas teve um que falou que culpa nenhuma Jesus tinha. Eles tinham culpa, porque eles tinham feito as coisas erradas, escolhido a vida errada. Mas Jesus era inocente. Então esse homem, ele escolheu a Jesus Cristo, meu amado. Jesus Cristo, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi morto. E ele derramou a última gota de sangue dele. Ele derramou a última gota de sangue dele. Não foi para pagar o pecado, porque ele não cometeu transgressões nenhuma. Foi para pagar o meu e o seu pecado naquela cruz. O lugar era nosso, mas Jesus tomou para si. A cruz era nossa, mas Jesus carregou por nós. A coroa de espinho era minha e era sua, mas Jesus suportou por nós. Aquele escravo na mão de Jesus, e aquela lança que feriu o seu lado, e os seus pés feridos, aquilo era para mim e para você. Mas um dia a palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo de uma forma tão grandiosa, que Ele enviou o único Filho dele, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele
vida eterna. E ele aceitou a vida eterna. Mas teve um que rejeitou no último momento o direito de escolher. Ele poderia ter escolhido a vida, mas ele quis permanecer na morte. Porque só temos vida quando temos Cristo Jesus. Todo aquele que ainda não tem Cristo ainda se encontra em treva e ainda se encontra morto. Porque só adquirimos a vida eterna quando temos Cristo Jesus. E é necessário que a gente confesse Cristo Jesus antes de nós morrermos como seu único e suficiente Salvador. Meu amado, a vinda de Cristo está vindo, está próximo. Jesus está vindo, está próximo à sua vida. Isso é uma realidade. Hoje muitos zombam, muitos riem, caçoam, como estava caçoando de Jesus. Ele não é o rei, ele não salvou tantos, por que não salva a si mesmo? Porque se Jesus descesse daquela cruz, quem ia tomar o lugar eram os fariseus que estavam lá, era o sacerdote que estava lá, eram nós que estávamos hoje condenados ao sofrimento eterno, sem direito de escolha. Porque não teriam mais escolha, porque o direito de escolha é escolher o Cristo vivo, a vida eterna. Estaremos condenados sem chance de salvação. Mas Jesus é aquele enviado do Pai, que veio nos buscar, que veio nos comprar e nos resgatou para o seu reino. Mas cabe cada um aceitar. Tinha dois ladrões. O Senhor prometeu que ele estaria no paraíso. Mas o outro, a palavra não vai dizer, porque ele não aceitou Jesus naquele momento. Quando a gente está respirando, ainda há uma chance para nós de aceitar a vida eterna que é Jesus Cristo. Quer dizer que Jesus está vindo, meu amado. Prepare a sua alma, prepare o seu caminho em Jesus, prepare a vida, prepare a sua alma para a vinda do nosso Criador. Nós sabemos que ora podemos partir dessa terra e partir sem salvação. É triste. A palavra do Senhor vai dizer que é sofrimento, é ranger de dente, é onde o bicho não morre, é onde o fogo não se apaga e nem a ferida cicatriza. Então nessa tarde, fique com essa mensagem, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.